Cláudia Bock e mais uma vez estamos aqui ao vivo com o nosso programa LogComex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, trazendo assuntos relevantes sobre comércio exterior, logística, administração, economia, política, todos os assuntos que interferem diretamente com a nossa vida, no nosso cotidiano e que, por vezes, não são discutidos assim com a profundidade, com a necessidade que nós temos para a compreensão absoluta aí dos fatos. E aqui nós tentamos trazer um pouquinho mais de informação e opinião de pessoas que estão ligadas diretamente à área, que fazem parte desse mecanismo de logística e comércio exterior aqui no nosso país, tentando promover, inclusive, né, a importância de discutir esse assunto e de nós ampliarmos esses conhecimentos e essas discussões. Queria agradecer a participação de todos os telenautas que sempre contribuem bastante aqui com o nosso programa, nos mandando uma série de perguntas, sugestões, encaminhando inclusive indicações de pessoas para participarem aqui do nosso programa. Aproveitem o nosso link ao vivo e mandem aí as suas sugestões também, além das suas perguntas. E é claro que eu tenho certeza que vocês já estão aí acompanhando o nosso portal, acompanhando todas as modificações que a TV ABCD tem promovido para vocês, as facilidades de acesso, de participação, facilidade em estar acessando todo o nosso material gravado de programas anteriores. E por falar em programas anteriores, aguardem, mês que vem, maio, 3º aniversário do programa LogComex. Vamos estar trazendo aí novidades para vocês, vamos comemorar mais um ano do LogComex no ar. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios um colega de profissão dobrado, porque ele é da área de comércio exterior e também é professor universitário na área de comércio exterior, que é o professor Jorge Stettinius. Como é que vai, Jorge? Tudo bem? Bom dia, Cláudia. Obrigado pela oportunidade. Tudo bem, graças a Deus, né? É um prazer muito grande estar aqui, podendo contribuir com alguma informação que o programa em si, né, julga ser interessante para o telespectador, para o estudante, para o profissional que busca informação do país, enfim, né? Okay. Muito bom estar aqui, presente com vocês. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. E, como sempre, eu gostaria de iniciar aqui o nosso programa fazendo uma apresentação sua. Eu vou deixar até que você mesmo se apresente e fale aí um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional. Okay. É o que eu sempre gosto de mostrar aí para os nossos telenautas, né? Porque nós temos aí uma audiência muito grande de estudantes também, além de profissionais já efetivos da área, tal, durante de muito tempo. Nós temos aí estudantes, estagiários, o pessoal que está querendo ingressar na área. Temos muitos estudantes, inclusive do ensino médio, que hoje recorrem muito à internet, inclusive para até ter aí um norte de o que eles vão estudar, o que fazer, ser, né? Exatamente, né? Okay. O que ser, qual é o ensino superior que eles vão abraçar, né? Okay. Qual é a profissão que eles podem vir a abraçar. Okay. Então, eu sempre gosto que se mostre aí a experiência de vida. Então, eu gostaria que você falasse da sua trajetória acadêmica e profissional, por gentileza. Ok. Bom, Cláudia, primeiramente, eu sou de Santos, né? Nascido em Santos, me formei pelo curso técnico de edificações pela Colégio Técnico Industrial de Santos, que hoje é uma ITE, né? Uma escola técnica estadual, que é a Escola Chica Rosa, fica na Ponta da Praia, na região da Ponta da Praia, e me formei lá em edificações em 77. Depois dessa formação, eu ingressei no mercado da construção civil. Em 10 anos depois, em 87 aproximadamente, eu comecei a fazer o curso de economia. Na realidade, eu queria fazer engenharia, né? Foi um acidente de percurso. E aí, o curso de economia me deu uma visão interessantíssima, porque ele permitia que, com os vários conhecimentos
na área de economia, você poderia estar abordando qualquer assunto em qualquer área, né? Então, comecei esse curso de economia em Bagé, no Rio Grande do Sul, fiz um ano lá, quando atuava na construção civil, e depois finalizei o curso em São Paulo pela Universidade de São Judas Tadeu. Posteriormente, após o término do curso de economia, na construção civil ainda surgiu a necessidade de conhecer um pouquinho o mercado comércio exterior, porque nós estávamos aí na questão da abertura dos portos, né, do Brasil para o mercado internacional, e eu trabalhava numa empresa alemã, que hoje é a segunda ou terceira maior empresa de construção do mundo. Essa empresa queria obter a compra de produtos básicos da construção civil, que é aço e cimento, que tem um custo relativamente grande na construção civil, e a opção seria tentar furar o cartel do aço que nós tínhamos no Brasil na época, e temos ainda hoje, né, que essas empresas dominam o cenário nacional e internacional, e a opção era buscar no mercado internacional contatos que nos dessem fornecedores que nos atendessem à nossa necessidade de aquisição de aço e cimento. E como eu tinha o curso de economia, trabalhava na área de suprimentos, já atuava nessa área de compras, surgiu a possibilidade de fazer um curso de comércio exterior, de importação pelo Senac na época, né? Esse curso me ajudou bastante, me deu uma luz interessante, e aí nós fomos à luta buscando fornecedores, né, de aço para a construção civil. Posteriormente, por conta desse conhecimento na área de comércio exterior, de importação, eu acabei fazendo uma pós, né, pela Aduaneiras, né, que era uma parceria entre a Aduaneiras, que é a maior empresa brasileira, né, na área de comércio exterior e na parte de aduanas, e eles fizeram uma parceria com professores do curso da faculdade, Universidade Mackenzie. Foi um curso de um ano que nós fizemos, e esse curso me deu uma bagagem muito interessante, né, na área de comércio exterior, de exportação e importação. Posteriormente a esse curso, né, paralelamente a eles, anteriormente eu também já tinha feito um curso na GV de 4 meses, na área de comércio exterior também, focando marketing e comércio exterior em si. E assim eu acabei, vamos dizer assim, migrando um pouquinho da construção civil para a área de negócios, né, de compras, e a área de compras ela é muito dinâmica, né, ela obriga ao profissional ter conhecimento diverso sobre câmbio, sobre aspectos técnicos do produto, fatores de composição de custo de determinado produto, se vale a pena fechar ou não o negócio, enfim, né? E posteriormente a formação na área de comércio exterior pelo curso da Aduaneiras, eu acabei fazendo um curso também que hoje não sei se existe ainda, chama-se PME Plus, um curso criado pela parceria entre o Sebrae e a DVB, que é a Associação Brasileira dos Dirigentes de Marketing e Venda do Brasil. E esse curso era um curso de 4 meses, onde ele focava todos os aspectos do comércio exterior, né? E nos obrigava, inclusive, como parte do curso, buscar parceria com empresas. Então, o nosso aspecto prático dentro do curso seria encontrar empresas que queriam exportar e buscar fornecedores que queriam importar esses produtos. E aí cabia ao aluno, ao estudante, como projeto de formação, participar de uma roda internacional, uma feira, aqui no Brasil ou fora, e trazer, dentro desse espaço, desse tempo, encontrar um negócio interessante para as empresas que se mostrassem interessadas na ampliação do seu comércio com o mercado internacional. E assim eu acabei ingressando na área de comércio exterior, mesmo estando atuando dentro da construção civil, né? Esse foi o lado pedagógico, educacional, formação. Agora, no aspecto profissional, eu sempre fui uma pessoa ligada ao aspecto técnico, né? Cortar, serrar, lixar, e eu sempre gostei disso. E achava que gostava da eletrônica, fiz um curso técnico de eletrônica quando eu era garoto, tinha uns 12 anos. Como de família pobre, a gente tinha que se virar, e acabei virando empreendedor na área de eletrônica, né? E daí é um passo para o curso técnico, acabei participando profissionalmente como estagiário na área da Cosipa. Eu fui estagiário da Cosipa durante um ano, passei pela Sabesp também em Santos,
também ainda dentro da construção civil. E depois de terminado o estágio na COSIPA, como técnico de medição, acabei ingressando na Constran, que era uma grande empresa de construtora de São Paulo, né? Trabalhamos em obras de ampliação da rodovia Anchieta, aquele viaduto da Lemoa que não existia, nós fizemos, na época eu estava lá. Fizemos a ampliação, a COSIPA estava dobrando o plano de produção de aço de 1,6 milhões de toneladas ano para 3,2, se não me falha a memória. Isso foi de 77 até 81, eu participei dessas obras, né, de construção pesada. Depois da construção civil, eu entrei nessa empresa alemã, surgiu uma oportunidade, eu tinha feito um curso de alemão, né, estudei 4 anos pela cultura alemã em Santos, que era ligado ao Instituto Goethe aqui em São Paulo. E aí eu comecei a crescer, né? Saí da Baixada Santista, vim para São Paulo, trabalhei 20 anos nessa construtora alemã, né? Fiz de tudo dentro dessa construtora, né? E o aspecto profissional só se deu em função de você nunca ficar parado, né? Sempre buscar aperfeiçoamento, né? Conhecimentos. Tudo isso me permitiu um crescimento. Me tornei chefe de departamento técnico de obra, trabalhei 10 anos como chefe de departamento técnico de obras, em várias obras pelo Brasil, né, na região sul até a região sudeste. E depois, migrando para, que eu já pertencia à administração da empresa, à administração central. Eu saí da obra e fui trabalhar no escritório central dessa construtora. Nesse escritório central, acabei o meu curso de economia e a bagagem técnica, porque eu conhecia procedimentos de construção, processos construtivos, conhecia material, né? Tinha o curso de economia. Na época nós enfrentávamos uma inflação galopante, então você imagina se fazer um contrato de 10 milhões e a inflação chegando a 78%, que foi o último índice de inflação. Como corrigir um contrato desse, né? Fazer o seu fornecedor manter o preço e sabendo que os insumos cresciam a valores galopantes, né? Então, o curso de economia me deu essa vantagem, né, frente aos colegas que eram só engenheiros. E nós criamos índices econômicos dentro da instituição para corrigir contrato, para avaliar contratos, essas coisas todas. E nesse ínterim surgiu aí a possibilidade de entrar na área de importação, né, como já havia comentado anteriormente, e aí eu me tornei um comprador técnico, né. Em 2001 saí, depois de quase 20 anos na construção, eu saí e acabei atuando como consultor do Sebrae, criando projetos de exportação. O meu papel para o Sebrae era o seguinte: o Sebrae tinha como meta fomentar as exportações das micros e pequenas empresas. Só que assim, eles não sabiam como colocar o produto lá fora. As empresas tinham um excedente de produção, não tinham volume, não tinham qualidade, mas tinham interesse de exportar. Então, meu papel era entrar no mercado internacional, verificar que país exportava o quê, qual era a legislação do país com relação à importação dos produtos vindos de países estrangeiros, e valores, tarifas e tudo mais. Eu tinha que levantar tudo isso, apresentar no projeto e entregar para o Sebrae. E eu fiz isso durante quase 3 anos, eu trabalhei para o Sebrae fazendo isso, né? E aí ganhei um conhecimento, né? Ganhei um conhecimento interessante na área. E daí, para cair na docência, foi um tiro. Que bom, né? Aí surgiu a docência, eu não sabia que eu podia, eventualmente, mesmo sendo técnico em muitas coisas, estar passando conhecimento e ajudando. Aí, dentro da área da docência, eu comecei a dar aula de comércio exterior pelo Camargo Aranha. Fiquei 3 anos num curso de sábado, um curso livre, que o aluno saía como auxiliar de comércio exterior, Comex, importação e exportação. De lá surgiu a possibilidade de ficar no Camargo como professor efetivo, fui concursado, né? Então sou professor da ITEC Camargo Aranha. Paralelamente surgiu, nesse ínterim surgiu, para pôr em prática o meu conhecimento em comércio exterior, me tornei um trader da empresa Probiótica, que fica em Embu das Artes. Trabalhei 3 anos, o foco era aumentar o faturamento da empresa, utilizando o mercado internacional como fator de crescimento. E daí, UNG, como professor da UNG um tempo, depois SENAC e agora a Uniítalo. Legal, Jorge. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, voltamos aqui com o Jorge, porque a temática de hoje é muito interessante,
que é a falta de infraestrutura e investimento no setor portuário brasileiro. Voltamos já, fique conosco e manda aí as suas participações. Até. Salve, salve, aqui quem fala é o Dexter, eu também estou na TV ABCD. Paz. Bem-vindo ao Mundo Concept, uma das mais modernas lojas virtuais do Brasil. Oferecemos produtos esportivos e serviços exclusivos aos nossos clientes, com atendimento personalizado. Navegue em nossa loja com a segurança de uma ótima experiência na compra de produtos das principais marcas do mercado: Nike, Adidas, Topper e muito mais. Na Mundo Concept, você compra tudo em até 12 vezes sem juros e recebe em sua casa produtos de alta qualidade. Acesse www.mundoconcept.com.br. Mundo Concept, a escolha número 1 dos atletas profissionais. Com dieta e saúde, com a educação alimentar, eu não aprendi só a comer menos, mas eu aprendi a comer melhor. Quando entrei, eu estava com 83 quilos. Fiquei esse período todo de gordinha, sempre me sentindo bem desleixada, não cuidava muito mais de mim, até pro meu marido, não me sentia mais uma mulher desejada, querida. Eu nunca pude escolher a roupa, né, que eu vestia, a roupa que eu escolhi, é que é o que tinha. Eu estava sentada ali na cama e meu marido fez um comentário, assim, né, oi amor, eu acho que tu deu uma engordadinha. Nossa, daí assim foi a gota d'água, assim, não, agora eu vou entrar. No outro dia já eu fui, me inscrevi no programa e comecei. Antes de dieta e saúde, a dieta para mim sempre foi vista com maus olhos, porque era restrição. 4 vezes por semana eu como doce, né? Eu como chocolatinho, bis. A educação alimentar te permite comer o que tu gosta, então tu não vai ter ataque de fúria de comida, e isso já tem mudado e refletido bastante na minha família. Meu marido também já perdeu uns quilos, assim. O contador de pontos, assim, para mim foi essencial. Não adiantava comer um sonho de valsa, que no lugar dele eu podia comer um sanduíche natural, praticamente. Para mim é essencial, eu todo dia passar na comunidade, que é uma forma da gente se incentivar. Eu gosto muito de cozinhar. Mesmo alguma receita que eu vejo que não é light, eu tento adaptar, coloco no blog, para que todas as pessoas também possam utilizar. Não tem aspecto de light, simplesmente são saborosos. E hoje eu estou mais feliz, assim, consigo transmitir mais alegria, até conversar, me relacionar com as pessoas bem melhor agora. Chegar aqui foi uma grande vitória. Eu indico, né, obviamente indico dieta saúde para todas as pessoas. Além de ser acessível pelo fator internet, ele é acessível financeiramente. Estou assim, quase uma garota propaganda lá onde eu moro. Então persista, continue, porque dá bastante resultado. Estamos de volta com o nosso programa Loicomex, hoje trazendo aqui o meu colega Jorge Stettinius. E eu estava falando com ele aqui que nós temos muita coisa em comum, né? Primeiro, nós somos de Santos. Né? Grande cidade. Você é santista também de... Olha, vamos dizer assim, tenho a tendência pelo Santos, não por outro time, mas prefiro não levantar bandeira, não fazer nada para não dou muita atenção a isso, né? Aí estudamos, eu também sou técnica em eletrônica. Ah, é? Interessante. Ainda tem essa passagem na vida, sou técnica em eletrônica também. Né? Também tenho a formação em economia internacional e aí há anos nessa área de comércio exterior e depois aí também na docência. Temos muita coisa aí em comum, né? Bacana. Mas, Jorge, hoje então nós vamos falar sobre
essa falta da infraestrutura portuária que tem comprometido tanto aí as nossas exportações. De modo geral, ocorre o ano inteiro, Sim, né? sim. Mas principalmente nós observamos que quando chega na época das safras, a safra é uma desgraça para o Brasil. É a vilã do Brasil. Quem mandou plantar tanto? Quem mandou produzir tanto? Agora você não tem caminhão para entregar, agora você não tem infraestrutura no porto, mas a culpa é da safra, que foi muito grande. Nós estamos todos os anos batendo recordes de produção e ainda mantemos a mesma infraestrutura. Já tivemos PAC 1, já tivemos PAC 2, e nós observamos que o crescimento, o investimento é 1 milhão de vezes menor do que realmente nós estamos necessitando. Nós observamos que nos últimos 20 anos, a China, ela teve um crescimento que ninguém mais exponencial, no mundo né? vai conseguir ter. Hoje, os 9 maiores portos do mundo estão concentrados lá naquela região. Sim. Ok? E eles precisam disso. Porque eles sabiam o quê? Não adianta eu produzir e não ter como eu escoar. Sim. E aqui nós ainda estamos com a mentalidade de que, não, nós precisamos produzir, né? Precisamos aumentar a nossa produção. Dessa maneira nós vamos aumentar o nosso PIB, conseguimos maior arrecadação de tributos, né, aos cofres públicos, conseguimos aí gerar emprego, trazer as divisas tão importantes que nós precisamos através da exportação. Só que você não tem como escoar isso. Chega nesse gargalo, não tem como escoar. A questão do custo Brasil fica cada vez mais representativo, fazendo com que os nossos produtos se tornem menos competitivos em termos de preço no cenário internacional. O que é tão importante hoje é você ser competitivo em termos de preço. Nós sabemos que em termos de qualidade está todo mundo muito nivelado. Sim. Então você compete aonde hoje? Na questão do preço, na busca de fornecedores, parceiros, né, que hoje não é mais fornecedor, é parceiro. Sim, parceiro, né? Então você tem lá os fornecedores parceiros, você tem os grandes operadores logísticos, que também vêm para enxugar essa parte da logística, principalmente no Brasil, onde 30% do custo incidente numa operação de exportação é de logística. Sim. Então eu gostaria que agora a gente falasse um pouquinho disso aí, né? Primeiro, eu quero ter o ponto de vista primeiro, né? Como é que você vê hoje a questão portuária, a falta de investimento ou o investimento muito a passo de tartaruga? Eu estive, inclusive, eu sempre vou à Codesp, levo lá os meus alunos para visita técnica e tal, e eles apresentam um PowerPoint lá muito interessante, com uma projeção de crescimento do Porto de Santos até 2024. É tudo muito legal, muito interessante. Aqui para nós brasileiros, né? Nossa, puxa vida, olha, um investimento de longo prazo e tal, coisa que o chinês faria em 6 meses. Sim. A gente vai levar 15 anos. Né? Então, que você desse aí um pouquinho aí a sua visão e fizesse uma análise crítica sobre essa nossa situação hoje, comentando inclusive sobre o rompimento do contrato da China de 600 milhões de dólares, né, em relação ao contrato de soja, exatamente por causa do problema de atraso de entrega do produto. Eu diria assim, se fizesse uma análise do Brasil como uma empresa, né, o Brasil fosse uma pequena empresa, que aproveitando as oportunidades se modernizou, aumentou sua eficiência na produção, pega um grande pedido, produz, depois ele esquece que a frota dele era pequena e ele não consegue entregar o produto. Aí o comprador liga cancelando a compra e prefere comprar mais caro, né? Porque mais caro ainda sai mais barato para ele. Porque ele tem a certeza que vai receber. Ele tem a certeza que vai receber no prazo certo, isso, essa é a situação do Brasil. Então, mas assim, isso eu vejo isso como
o problema todo assim, tem um aspecto histórico, né? O Brasil, durante muito tempo, mesmo no governo dos militares, né, o Brasil, por muito tempo, preferiu investir primeiramente em rodovias, né? Aumentou aí a sua malha rodoviária. O Brasil é um país que caminha sobre rodas. Esqueceu-se que o transporte hoje, para que ele possa chegar a qualquer lugar do país, porque o Brasil é um país continental, praticamente, ele ocupa um bom espaço da América do Sul, e você quer mandar mercadoria, os maiores centros produtivos estão, né, aqui no Sul, e você quer mandar para o Nordeste ou para o Norte do país, você enfrenta grandes transtornos, porque clima, chuva, e isso também reflete também no aspecto portuário, né? As condições da estrada, né? É. Porque por mais que nós tenhamos aqui no Brasil como matriz de transporte o rodoviário, ainda ele tem condições péssimas. Sim. Nós pegamos aqui na região sul, onde nós temos as nossas estradas, principalmente no estado de São Paulo, falando, né? Que já estão privatizadas, né? Sim, estão sob sim. concessão Sim. da iniciativa privada, que são as melhores do país. Mas saiu daqui da região, eu costumo falar o seguinte, né? Não precisava ter nenhuma placa dizendo bem-vindo ao estado de Minas. Porque a hora que você sai da rodovia, né, pedagiada, a rodovia controlada pela concessionária aqui do estado de São Paulo, né? você já cai num buraco. Então você já sabe que está em Minas, porque começa a buraqueira da estrada em Minas. Então, na realidade, nem de forma adequada nós estamos preparados para atender essa matriz de transporte no Brasil, que é a rodoviária. Eu me lembrando um pouquinho Cláudia, do aspecto histórico, quando Juscelino Kubitschek teve que escolher um modelo de desenvolvimento, ele preferiu dar ênfase à indústria automobilística, porque é aquela que agregaria ao processo produtivo centenas ou milhares de outras pequenas empresas e que fariam com que o São Paulo, o estado de São Paulo e a região sul, a região sudeste, crescesse exponencialmente. Exatamente. Aí apostou-se nas rodovias, mas a gente já tinha você trazer capital estrangeiro. Exatamente, país, né? Criar um fator de multiplicação. E nós já tínhamos aí uma malha ferroviária que veio do Segundo Império, passou pelo regime do Getúlio Vargas, nós já tínhamos uma malha ferroviária. Mas não, preferiu... Sucateada mas naquela época, mas já tinha alguma coisa. Uma diferença de bitola, né? De muito grande, exatamente. Isso, a falta de padronização foi um dos grandes problemas da eficiência da malha ferroviária. E assim, o que é interessante, a malha ferroviária ligaria o interior aos portos. Na medida que você vai desativando, diminuindo a eficiência, o investimento na malha ferroviária, a indústria automobilística, né, pautada pelo crescimento tal, ganha força e automaticamente as rodovias. Só que construir sem modernizar e sem fazer uma boa manutenção, implica dali a 2, 3, 4 anos, você ter buracos, desabamentos, ou seja, tudo isso influencia, infelizmente, na questão portuária. Hoje, boa parte do processo produtivo do Brasil, que são os grãos que estão na região central do país e na região sul e sudeste, nós temos um volume enorme de grãos que quando chega, o governo brasileiro incentiva o produtor, né, através de financiamento do Banco do Brasil e tudo mais, ao crescimento da sua produção, eles arrebentam de produzir e na hora de escoar, você encontra o quê? Aquela malha rodoviária que está ruim, precária, né? Falta de programas, né, do governo no sentido de aumentar o maior número de silos, porque para você ter um volume grande de produção de cereais, de grãos, você deveria também ter um sistema de armazenagem grande. A gente tem poucos armazéns públicos, né? Isso encarece o produto, e aí você até poderia ter esses armazéns como um fator de desafogamento do escoamento da produção para os portos, né? Porque eu teria aí mais armazéns ao longo, né, de toda essa região produtiva. Você poderia aí diminuir um pouquinho o fluxo de exportação, mas com certeza com a possibilidade de entregar no prazo certo, no tempo certo, e a gente não tem essa possibilidade. E aí a gente vê, eu tive há uns 4 anos atrás, eu levei uma turma lá do Camaguarinha para visitar as instalações portuárias em Santos, e assim, o pessoal nunca tinha visto, né, as condições do porto. Então você vê no Porto de Santos uma quantidade enorme de navios parados na barra sem conseguir entrar. Você vê equipamentos obsoletos no Porto de Santos. Chegamos a ter aí 200 navios esperando na barra, 200, né? E Santos. E eles pagam pelo tempo parado, né? Exatamente. Quem paga é o importador que vai pagar isso aí, né? Exatamente, porque isso vai refletir depois no frete. Sim.
né? E a gente viu lá, por exemplo, Cláudia, o cheiro, né? Se você anda pela orla, né, portuária, você vai ver que a forma como a mercadoria é transportada, você perde mais de 10% do que você transporta, cai pelo chão, pela via pública, se acumula no meio fio, com um pouco da lama, chove, aquilo fermenta, aquilo apodrece, você tem um ar irrespirável em toda a hora. E isso é um retrato não só do Porto de Santos, mas de outros portos. Eu também morei no Rio de Janeiro, conheci o Porto do Rio de Janeiro, e a gente passa pela mesma situação, né? Então, é essa a situação do Brasil, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois já temos aqui algumas participações, continue mandando as suas também. Voltamos já já. Fique conosco. Sou Dr. Rei e estou na TV ABCD. Não perca. Tchau. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Quando eu entrei no Diet Saúde, eu pesava 77 quilos. E hoje eu estou com 62. O meu manequim era 46 quando eu comecei. E hoje é 40, 42. Logo que eu comecei a namorar, eu já tinha introduzido na minha alimentação coisas que antes não era meu hábito, né? Sair para comer pizza, tomar sorvete. E foi quando eu comecei a me alimentar errado. No Réveillon de 2009 para 2010, eu vesti um macacão verde que a minha prima vestiu com 7 para 8 meses de gravidez. E ele ficou justo. Então, assim, eu estava evitando de tirar foto, eu fingia que não estava gorda. E eu vi que eu podia voltar a fazer exercício. E aí, fazendo os exercícios, eu descobri o contador e vi que a gente supervaloriza muito exercício. Eu pensava que os 15, 20 minutos de corrida que eu fazia diariamente me dava condições de comer uma refeição completa. E a gente começa a conversar em pontos, né? O meu almoço tem 8 pontos, um bife tem 4 pontos. É mais fácil de guardar do que as calorias. E eu não deixo de comer as outras coisas, só que eu como moderadamente. Mas antes eu comia arroz, alface. Agora eu como arroz, alface. O blog, né, que é essa ferramenta da gente ter uma comunidade e a gente inserir os posts lá e contar como está o dia. Às vezes a gente fala até de assuntos que não tem muito a ver com reeducação alimentar em si, mas o que a gente está vivendo, né, os problemas. E isso mantém a gente firme no programa, porque você começa a ter compromisso com os outros. E a gente percebe uma melhora em tudo, a gente fica mais feliz. Realmente pode ser chamado de dieta do bom humor, porque a gente volta a ficar feliz, a pele da gente fica melhor, o cabelo fica mais bonito, a gente melhora as relações com as pessoas. A gente aprende a ter uma outra forma de enxergar a vida mesmo, você aprende a ter receitas mais saudáveis e você aprende que você pode comer batata frita, pode tomar sorvete, você não precisa fazer isso todo dia.
Estamos de volta aqui com o nosso programa Log Comex, hoje aqui com o nosso convidado, o George Stettinius, certo? Certo. E o Jorge até vai falar uma coisinha aqui, porque falei, Stettinius. Ele falou, deixa eu contar a história aí do meu nome. Fala rapidamente aí como é que é a história, porque só no Brasil acontece isso. Meu pai também é George, né? George, né, em inglês. E ele batizou os filhos com nomes compostos, né? E para ele o nome valoriza o indivíduo, o cidadão. Então ele resolveu, como ele era envolvido com política, dar o nome de um senador que foi ministro de Estado do governo Lyndon Johnson, alguma coisa assim, não me recordo em que governo. E o nome desse senador era Stettinius. Era descendente de gregos e tudo mais. Então ele resolveu, vou colocar o nome do George, que é o meu nome, e Stettinius, né, para complementar. Na hora que ele foi fazer o registro no cartório, o responsável, o escrivão falou, não pode, nome grego, nome latino, não pode, você tem que colocar o nome português. Aí meu pai teve que aportuguesar o nome. Em vez de ficar Stettinius, ficou Stettinio, né? E aí ficou George Stettinio de Oliveira. Mas eu grafo Stettinius porque era assim que ele queria que fosse, né? Então você vê como é que são as coisas, né? É uma beleza essas coisas, né? Mas nós voltamos ao nosso assunto aqui, George. Tem aqui a participação do Jean Morelli. Obrigado pela sua participação, Jean. E ele está perguntando aqui uma coisa que é a seguinte. É importante fazer uma ETEC antes de uma faculdade? O que você acha, na sua opinião, George? Olha, para mim foi fundamental, né? O que acontece? Se nós formos levarmos em consideração que somente aqueles que têm, não vou dizer que nascem em berço esplêndido, né, que tem fortuna, mas que tem boas condições financeiras, família, ele pode se dar o luxo de fazer um curso colegial normal, ter uma boa bagagem humanista e tudo mais, científica, e aí ele buscar mais tarde um curso universitário, porque ele não tem pressa em ter receita, em ter salário. Agora, aqueles que são oriundos das classes menos favorecidas, né, o curso técnico permite que você, antes desse, que vai se formar lá na frente, entre no aspecto profissional mais cedo, na profissão mais cedo, e assim ele consegue ali, né, vai galgando, tendo conhecimento, e quando ele vai fazer a universidade, ele já tem muito mais conhecimento do que aquele que fez o colegial, né, o famoso científico, o clássico, né, e ele tem uma vantagem sobremaneira, né, eu acredito, porque eu fui formado dessa forma, né. Agora, aquele que tem a possibilidade, que não precisa de ter o seu emprego com 18, 19 anos, nem ser o aprendiz e tudo mais, que siga o caminho que a família lhe proporciona financeiramente. Agora, nós, da classe pobre, infelizmente, né, esse é o melhor caminho. Então, vamos voltar aqui, George, nós estamos falando aí das questões limitadoras aí, em relação à infraestrutura, não só portuária, mas de maneira geral aí dos transportes brasileiros, né? E vamos pegar esse caso aí que é o mais sério mesmo, que foi o rompimento do contrato da China com o Brasil, né? Da ordem aí de 600 milhões de dólares em relação à compra da soja. E aí eu sempre coloco uma questão para os nossos alunos, né? O Brasil, ele tem por volta de 1% de participação no comércio internacional. Que não é nada, né? Que não é absolutamente nada para um país de 200 milhões de habitantes, que é o quinto maior do mundo, que hoje dizem que é a sexta maior economia, que faz parte do BRICS. Né? Quer dizer, são muitos predicados, né? São muitas qualidades para um país que representativamente, né, na questão financeira, né, percentualmente em termos de participação no comércio internacional, não significa absolutamente nada. Eu até brinco, né? Pega uma pizza, passa, só corta. Né? O risco é 1%. É uma linha. E você tem que fazer o risco com aquela grafite 03, que é a mais fina que tem. Porque é uma vergonha, né? É e aí, como é que nós podemos pensar em aumentar a nossa participação com todo esse déficit de infraestrutura que nós temos? Cláudia, eu estava lendo um artigo
criado pela o IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, né, que foi o autor o Raul Antônio Cristóvão dos Santos e Eduardo Amaral Haddad, né, e o documento é esse, Eficiência Relativa dos Portos Brasileiros, uma análise regionalizada. E olhando esse documento, eles levantaram que para que o país possa efetivamente se lançar no mercado internacional, ele tem que reduzir os seus gargalos e investir naquilo que é básico. Que consome recurso, consome. Mas se não fizer isso, não fizer a lição de casa, você não chega a lugar nenhum. Então você aumenta essa história de arrebentar em produção, batendo recorde, depois vai morrer de vergonha lá na frente, quando o mercado internacional vai começar a dizer, olha, os caras produziram e não conseguem entregar. É essa a situação no Brasil, é vergonhoso. Então o Brasil está num momento interessante, porque cresceu, o governo anterior e o governo presente conseguindo projetar a imagem do país que a gente não teve nos governos anteriores, fantástico, mas precisa fazer a lição de casa. E ela passa também não só pela se a gente for falar de infraestrutura, a gente não está falando só de infraestrutura material, de equipamento, nós estamos falando de infraestrutura de RH, formação. Exato. Né? Nós tivemos aí, eu lembro, da Coreia do Sul, na época dos anos 90, anos 80, quando a Coreia do Sul não era nada. Os primeiros carros que vieram da Coreia do Sul para cá, o Brasil, eram as latas velhas, as coisas feias, eram baratas porque eles tinham, né? A Coreia do Sul investiu bilhões de dólares em 10 anos, se não me falha a memória, junto com a China, com a Índia, e os dois países conseguiram hoje serem os maiores países. A Coreia do Sul superou o Japão em termos de produção, né? Samsung, celulares, LG, essas coisas todas, a Coreia do Sul. Tem a maior frota da marinha mercante é da Coreia do Sul. Antes eram os gregos, né? A gente tinha o Onassis da vida aí, né? O cara trocando a bandeira no navio no meio do, né? As histórias fantásticas. E a Coreia do Sul conseguiu fazer isso. Eficiência, investimento em infraestrutura, educação. Estaleiros monstruosos. Plantas, né, colocando plantas aqui. O Japão tinha no processo produtivo navios. O EMA Maersk foi construído na Coreia do Sul, se não me engano. Maersk que é o maior. É um dos maiores empresas de logística. Isso. É o EMA Maersk. Nós tivemos aí, né, o advento, ainda temos navios, fábricas do Japão. Exato. Produzindo, né, para diminuir, olha só a ideia, produzir, isso é um aspecto logístico, né? Para evitar os custos de produção no Japão, mão de obra cara, o espaço físico é caro, os caras montaram uma fábrica dentro do navio, e o navio, levando 40 dias, 30 dias para chegar no Porto de Santos, o navio vem montando os carros. Hoje, né? Era assim no passado, né? Da indústria pesqueira, eles fazem processo, devolve pro mar. O cara pega a baleia lá e ele o cara recebe da baleia que, né, recebe a latinha com o produto lá. Isso, totalmente, né? Com tudo otimizado ecologicamente. Eu não concordo com a matança das baleias, mas eu dei só como exemplo Mas eles usam outras coisas, o processo, pescados, né? O que é interessante é o processo. E nós aqui no Brasil, por exemplo, com toda essa costa marítima aqui, né? Bom, nós não não conseguimos aí fazer nenhum tipo de trabalho relevante. Olha que nós temos até um ministério da pesca, né? Aí eu soube no outro dia que o ministro da pesca nem de peixe gosta, nem sabe pescar. Mas isso é bom. E, então, o Brasil tem tudo para chegar lá, mas assim, tem que haver seriedade e uma coisa que eu acho importante, tem que haver uma continuidade, né? Se entra um governo hoje, eu acredito que a coisa deveria ser feita da seguinte forma: um consenso entre todos os partidos representativos, criar um plano de metas, né? Onde todos os representantes desses partidos assinassem como compromisso, olha, o próximo mandato, 10 anos, ou 4 anos desse mandato desse novo governante, ele vai investir X bilhões de dólares na infraestrutura. O próximo governo, independente se é do partido ABCD, vai dar continuidade. Né? Aí você consegue. Mas cada governo que entra, ele muda uma coisa. A gente vê em Santos, né? Em Santos, um governo que entra, investe na orla, moderniza, e vai mascarando as coisas, né? E outro que vem faz outras coisas. Ou seja, dá prioridade a alguma coisa, né? Embora tenha aí a lei, né, da utilização, né, do bem público, sim, né, sim. Dos cofres públicos, sim, tudo, sim. Né, do erário. O PAC 1 e o PAC 2 é um exemplo de que nem dentro do próprio governo existe continuidade. Sim.
Porque nós percebemos o seguinte, para que PAC 2 se nem o PAC 1 foi cumprido? O- Tudo marketing, né? É uma coisa assim que compromete a imagem do país, que compromete toda essa questão logística, compromete tudo. Eu acho que a ideia é boa, viu, Cláudia, mas a maioria desses programas governamentais, onde você envolve o empresário e tudo mais, o empresário só vai entrar se ele tiver certeza que ele vai ter lucro para... É o retorno. É o retorno. Isso é uma coisa. Boa parte da infraestrutura e obras que nós precisamos, até porque nós temos o advento da Copa e o advento das Olimpíadas, demandam de ações que vão ter implicações jurídicas, né? Desapropriações, né? Aí você desapropria um terreno ou um espaço físico, você tem a questão do IBAMA, você vai entrar numa região de manancial ou uma região que é protegida, e aí isso gera um impacto, ou seja, você precisaria alinhar todas essas áreas e deixar essas áreas de tal forma preparadas para saber, olha, tal projeto vai impactar, ele vai ter um problema jurídico, e já tentar parar as arestas desses impeditivos, né, para que o projeto avance. Porque não adianta você colocar no projeto, nós vamos investir $1 trilhão, vamos fazer isso e aquilo outro, se você não tem os aspectos que impedem que o processo... O aspecto jurídico é o principal. Você começa uma obra, um participante da obra fala, olha, o processo não foi lícito. Lícito. Para o processo. E mesmo né? Alguns órgãos do governo mesmo, nós observamos ali que nós temos aqui um exemplo na região que é o Rodoanel. Rodoanel. Que é um dos responsáveis, né, por vários impedimentos. Sim. Foi o próprio IBAMA. No Porto de Santos, a mesma coisa. Áreas ali que eles são consideradas áreas de preservação. De manguezais, né, essas coisas todas. Né? O IBAMA, ele também é responsável por uma série de crivos aí desnecessários. Mas como é que você está dizendo que são crivos desnecessários? Eles estão ali, estão técnicos, eles é que têm que dizer isso. Olha, mas eu garanto para você, outros países que não têm um IBAMA da vida, certo? Tem preocupação também com o seu meio ambiente. Sim. E não é por causa disso que deixaram de investir no transporte fluvial. Sim. Por exemplo. Poxa, o Brasil é o país que mais rios tem. Sim. Tem 60% de toda a água doce do mundo. Sim. Nós tínhamos tudo para ter um transporte fluvial super eficiente, certo? Nós somos um país plano, então para transporte ferroviário seria excelente. No modal terrestre seria fantástico, né? Nós somos banhados de norte a sul pelo Oceano Atlântico, então para utilizarmos a cabotagem, sim, também seria fantástico. Me parece, inclusive, que existia do governo a intenção de colocar empresas estrangeiras participando do processo de cabotagem. Aí já teve uma discussão que a cabotagem tem que ser só para navegação nacional. Só navio de bandeira brasileira, né? Mas aí é que está, né? Quantos são? Atende a demanda? Não, até atende a demanda, porque a demanda é muito pequena. Claro que ela é pequena, você não tem oferta de serviço. Sim. O que adianta alguém lá em Belém falar assim, não, só vou mandar por cabotagem. Mas não tem o navio, não tem a capacidade para embarque, não gera a necessidade do navio. Por quê? É uma questão cultural. Sim, né? Sim. Jorge, você não acredita, mas nosso programa acabou. Olha, eu vou ter que convidar você para abrir novamente aqui no nosso programa o mais rapidamente possível, porque é um assunto latente, né? A gente tem muito para discutir, nem conseguimos entrar, nem conseguimos entrar no âmago aqui da questão. Temos algumas participações aqui, inclusive que eu peço desculpas de não conseguirmos estar colocando no ar tudo, mas fica para uma próxima ocasião aqui. Mas só para registrar, o Rafael Mendes, que mandou também uma participação, o Bruno, o Ricardo, o Sandro, a Gisele, e não posso mais ficar falando o nome de todo mundo, senão agradeço a todos os telenautas aqui a participação e peço para o Jorge, então, se despedir, já se comprometer em participar do nosso programa numa futura ocasião. Olha, eu agradeço pela oportunidade de participar, até para a gente expor um assunto de tão grande importância, que é nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando da nossa imagem, né, lá fora, né,
E é bom que o cidadão, não importa de que classe ele seja, se é da A, B, C, D, que ele tenha esse conhecimento de que ele pode ser uma peça importante nesse processo de crescimento e desenvolvimento, estudar, né? Eu estava falando do investimento em educação. Estudem. Né? Só assim a gente vai ter esse senso crítico para dizer, esse projeto é positivo ou negativo, não concordo com isso, com aquilo. Só assim a gente pode contribuir no crescimento do país. E agradeço a todos pela participação e espero ter a possibilidade de falar um pouco mais numa próxima oportunidade. Obrigado, um bom dia a todos. Jorge, muito obrigada então pela sua participação, agradeço a todos os internautas também a participação e espero vê-los na próxima sexta-feira aqui no nosso programa Logcomex. Quem não teve a oportunidade de assistir aos nossos os programas anteriores, né? Hoje pelo novo portal está muito fácil de vocês acessarem, vai no programa Logcomex, você vai ter aí uma infinidade de programas. São quase 3 anos já de programas, todas as sextas-feiras sendo aqui levados ao vivo para você e depois ficando na memória no nosso site, no nosso portal. Então, sejam sempre muito bem-vindos, muito obrigado pela participação e voltamos a nos ver na próxima sexta-feira aqui no nosso programa Logcomex. Um abraço e um bom final de semana a todos. Obrigado.